Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje eu tenho uma pergunta aqui, né, dentro do meu contexto aqui de estudo, pesquisa, estúdio. Por que Cristo teve que morrer? Você sabe, meu amigo, você sabe, minha amiga, por que Cristo teve que morrer? O texto bíblico que eu vou dar para você, que a gente vai ler aqui também, é Lucas capítulo 24, versículo 44 até o 47. Vamos ler então aqui dentro da Bíblia Sagrada? Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 47. Diz assim: Depois lhe disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. O versículo 47 diz assim: Em quem o seu nome e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Então tem que pregar o evangelho, minha gente. Tem que pregar porque é a ordem do Cristo aqui, pregar o evangelho a toda criatura e a todas as nações. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Qual testemunha? De Jesus, do Evangelho, né? Não testemunha de instituição, de igreja, de credo, de seita. Testemunha de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, né? Começou lá em Israel, começou lá em Jerusalém, começou lá e nós estamos aqui no Brasil, recebemos o Evangelho, a palavra pregada. Mas a pergunta minha do vídeo hoje é: por que Cristo teve que morrer? Né? A gente assiste esses filmes, aquele do Mel Gibson mesmo, nossa, como ele sofreu, né? Que coisa terrível para o ser humano, tanta aflição, angústia, sofrimento da parte de Jesus até chegar à morte. Isaías 53 trata bem, né, relata bem tudo isso que Cristo experimentou no seu corpo como ser humano. Lá em Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então todo o pecado da raça foi sobre Jesus. Cristo não morreu acidentalmente. Desde o início, ele sabia o que aconteceria. Na verdade, Cristo cumpria as escrituras do Antigo Testamento, pois era necessário que ele morresse. De certa forma, ele havia sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Pois a sua morte era plano de Deus. O homem estava perdido e afastado de Deus, pois o seu pecado o condenava, sem que houvesse remédio ou salvação. Cristo morreu para que pudéssemos alcançar a remissão dos pecados, dos nossos pecados. A morte de Cristo foi o remédio salvador de Deus para o problema do pecado humano. Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus por meio da sua morte, para que pudéssemos obter a salvação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo experimentou a morte em nosso lugar. Então era necessário Jesus morrer. A morte de Jesus pagou a justiça que Deus requeriria por causa da atitude de Adão e Eva, do pecado de desobediência para com Deus. E esse pecado acarretou, né, teve efeito dominó sobre a raça, e todas essas calamidades, o mundo, o planeta, o jeito que está o caos, é devido à desobediência. Então, mas Deus, de antemão, já previu, né, na sua presciência, ele já falou do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então era necessário Cristo morrer, se entregar para que houvesse redenção, resgate e salvação. Porque se Cristo não morresse, meu filho e minha filha, nós já estávamos decretado a ter perdição eterna. Mas glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que nos ama. Deus ama incondicionalmente. Né? Deus não quer troca recíproca, ele amou. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, a gente crê. O fundamental para a gente ter a vida eterna, na eternidade vamos entrar.
Mas a vida eterna de gozo, de promessa, de bem-aventurança, de tantas promessas que a Bíblia tem, é com Cristo. Sem Cristo é perdição. Sem Cristo é se afastar de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a esse Cordeiro maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus fala que é no nome de Jesus, é na vida de Jesus, é por intermédio de Jesus. Jesus é o elo, Jesus é ponte, Jesus é o caminho. E Jesus, ele experimentou a morte em nosso lugar, para que a morte de Jesus trouxesse redenção, restauração, salvação e vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna é somente em Jesus. Por que Cristo teve que morrer? Para trazer salvação e reconciliação do homem que pecou e desobedeceu o Criador e se afastou, teve morte espiritual, né? Lá em Gênesis está escrito, o Deus falou para o casal, aí, não façam isso, né? Podem comer de todas as árvores, mesmo da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. A palavra de Deus fala que eles comeram, desobedeceram o Criador, ouviram o tentador através da serpente, mas eles foram tirados da presença de Deus. Eles receberam a morte espiritual. Morte significa separação, foram separados da presença de Deus. Daí Jesus vem e fala lá para Nicodemos, em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Então, como que a gente nasce? Entregando a nossa vida a esse que deu a vida por nós. Eu amo Jesus, eu louvo, agradeço. Jesus é meu Salvador, Jesus é meu reconciliador. Em Cristo eu sou redimido com Deus. Em Jesus traz de volta a reconciliação, o caminho, o vínculo de paz, de vida, de comunhão com esse Deus Criador dos céus e da terra. Então Jesus tinha que morrer para trazer salvação. Cristo não morreu acidentalmente desde o início, ele sabia o que iria acontecer. Na verdade, Cristo cumpria as escrituras do Antigo Testamento, pois era necessário que ele morresse. De certa forma, ele havia sido morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, pois a sua morte era plano de Deus. O homem estava perdido e afastado de Deus, pois o seu pecado o condenava, sem que houvesse remédio ou salvação. Cristo morreu para que pudéssemos alcançar a remissão dos nossos pecados. A morte de Cristo foi o remédio, salvador de Deus para o problema do pecado humano. Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus por meio da sua morte, para que nós pudéssemos obter a salvação. Glória a Deus, Deus seja louvado por toda a eternidade, esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, dono da vida, dono do planeta, dono do cosmos, dono do universo. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que veio e em Jesus e manifestou essa salvação gloriosa e maravilhosa. Porque Cristo teve que morrer? Para que nós pudéssemos ter o perdão de pecados e a salvação, a reconciliação com Deus. Deus te abençoe, fique com Deus. Jefferson Noronha passando aí nas redes sociais para trazer um conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, fique com Deus. Ó, beijo no coração do Jefferson Noronha.